E aí, meus amigos, mais um Solar começando aqui com o Henrique Vieira, lá da Edmond, direto da Edmond, aqui para a Solar TV. Seja bem-vindo, Henrique, tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você, né? É sempre bom falar com a Solar TV. É uma ótima oportunidade para a gente divulgar e compartilhar muito conhecimento. Acho que isso é o mais importante. Ainda mais sabendo um canal que tem super, né, alcance e referência já no setor. Obrigado. E hoje tá frio aqui, eu tô com a minha camiseta aqui, com o meu moletom especial aqui, ó, da Edmond. Ah, Show esse de bola. boletom é maravilhoso, né? É o mais quentinho que eu tenho. Ô, Henrique, Ótimo. vamos falar de Edmond Fintech? Vamos falar um pouquinho. Primeiro, eu quero que você apresente para ainda quem não conhece o que é a Edmond Fintech pode proporcionar de benefícios para o integrador. Legal. Ricardo, a Edmond Fintech, eu acho que ela nasceu com base nas dores que a gente via do mercado. Toda a equipe da Edmond, ela veio do mercado de energia solar, então, desde os nossos fundadores, até mesmo toda a equipe, eles têm o know-how de mercado de energia, e aí a Edmond Fintech nasceu para atender exatamente os espaços ali, os gaps, que não eram atendidos pelos grandes bancos. A gente sabe que muitas vezes o integrador, o cliente final, ele precisa de soluções diferenciadas, e aí a gente tem os grandes bancos muitas vezes oferecendo o mesmo produto para um integrador, que oferece para uma pizzaria, que oferece para uma loja de roupa, sendo que são serviços completamente diferentes, necessidades diferentes, e aí a Edmond Fintech nasce com o intuito de personalizar os produtos financeiros e oferecer serviços que atendam à necessidade específica do nosso mercado. A gente não consegue ter, né, bancos convencionais modelando produtos para um mercado de energia fotovoltaica. Eles vão ter produtos gerais, e aí a Edmond Fintech nasce como um banco de nicho, né, uma fintech de nicho, para atender exatamente o nosso setor. Então, todas as soluções que a gente pensa, desenvolve, é com base no que os nossos clientes, que são integradores, são distribuidores, são empresas de software, de fornecedores de estrutura. Então, a Edmond Fintech tem uma amplitude muito grande de segmento, demandam para a gente. Então, a gente desenvolve sempre produtos e funções pensando no nosso cliente. Aqui na Edmond Fintech, a gente tem a ideia do que o nosso cliente ele fala ali o que ele precisa, o que ele tem de demanda, e a gente entra com isso quanto a uma missão de resolver essa dor. E aí, claro, a gente tem, né, os times ali quanto a parte de desenvolvimento de tecnologia, acompanhamento, mas tudo entra num roadmap de construção que é super interessante, e aí a gente acaba tendo soluções diferenciadas para o setor. Isso é muito bacana, porque você vê vários integradores que começaram a utilizar os nossos serviços, nossas plataformas, foram dando ali feedbacks e a gente pôde construir um negócio e fazer, né, upgrades, fazer atualizações dos nossos produtos e serviços que melhoraram esse produto a ponto do integrador utilizar mais e isso viabilizar mais negócio. Então, a visão que a gente tem quanto à Edmond Fintech não é ser só um banco, onde, né, eu não estou preocupado com o integrador. Eu quero ser um parceiro do integrador, onde os meus produtos e serviços façam com que o integrador cresça, com que ele venda mais, com que ele converta mais vendas, né, que ele tenha menos financiamentos negados. Então, isso é a nossa filosofia. A gente acredita muito na geração, né, de uma parceria onde os nossos produtos ajudam o integrador a crescer. Então, não é só um banco lá que, né, não entende o que o integrador está fazendo, não quer entender, ele só quer pegar uns juros ali e está tudo resolvido. A gente quer desenvolver realmente produtos e serviços específicos para esse segmento. Tá. Quando você compara com um banco convencional, né, a gente vê muito o integrador que ele chega no momento mais difícil, que é convencer o cliente a fechar com ele. Muitas dessas vendas são financiadas. E quando chega na etapa de aprovar, às vezes, neste banco A, B ou C, às vezes sai negado esse projeto, mas aí o integrador, muitas das vezes, ele fala, poxa, mas é um super cliente, a gente sabe que esse cliente tem capacidade de pagamento. Às vezes é um negocinho na restrição do nome que aconteceu, que ele está correndo atrás, ou às vezes ou um financiamento de um outro equipamento que ele tem naquele negócio, naquele comércio dele, que está sendo contabilizado naquele outro banco. A Edmond hoje, quando a gente fala de Edmond Fintech, eu sei do banco, é um facilitador tremendo. Eu sou usuário do banco da Edmond, né? E eu sei que é muito bacana você ter um banco ágil que você consegue fazer rapidamente a sua operação diária.
Mas, assim, hoje, o integrador, ele consegue viabilizar essa tomada de crédito com a Edmo Fintech? Fala isso pra gente. Legal. Ricardo, a Edmo Fintech, a gente tem uma parte de educação do integrador, porque muitas vezes a negativa de um financiamento, ele acontece, igual você comentou, por capacidade de pagamento, comprovação de renda. Então, uma das missões que a gente tem dentro da Fintech é quanto à educação, quais são os critérios, o que você pode fazer, e até mesmo estratégias. E aí a gente tem um time, né, de especialistas em finanças e solar. Então, o nosso time está sempre vinculando as duas, né, faces ali, a parte de mercado financeiro e também conhecimento nos projetos e como funciona o mercado de energia. E o que a gente identifica? Os integradores, muitas vezes, eles perdem o negócio por não conseguir fazer a última linha, igual você comentou, né? Poxa, chega Fase ali, final. convence o cliente, né? Manda proposta, bate concorrência, visita. Quando chega para realmente fechar, que é o processo de pagamento, esse projeto muitas vezes morre. Então, a gente ensina aos integradores várias, né, estratégias e formas de você driblar esse processo de negativas, e além disso, nós também temos algumas linhas de financiamento que podem ajudar aí o integrador a viabilizar negócio. Uhum. Eu vou falar um pouquinho de um exemplo, de um case que foi super bacana, de um integrador do Rio de Janeiro, que ele tinha dentro de uma gaveta vários projetos negados em financiamento, então eram aqueles projetos que eles já tinham feito prospecção, convencimento do cliente, ganhado da concorrência, porque a gente sabe que isso é um processo natural ali, você tem que convencer o cliente que você é a melhor alternativa para ele, e depois chegou na parte de pagamento, que era de um financiamento, né, uma forma de pagamento que fechasse a conta com o cliente, esse projeto era negado e ele colocava numa gaveta. A gente está falando de uma gaveta que tinha um pouco mais de 3 milhões de projetos negados. Nossa. Né? Então é um volume razoável. O Uhum. que a gente fez? A gente deu uma consultoria, esse serviço está dentro do nosso escopo. Né? A gente deu uma consultoria para esse integrador, onde ele Entendi. pegou os clientes, né, esses clientes que já estavam fechados com ele, só que não tinha viabilizado parte de pagamento, e a gente foi fazendo algumas estratégias, porque normalmente a negativa de financiamento ela está muito relacionada à capacidade de pagamento e comprovação de renda. Então, Uhum. muitas vezes, você usar uma estratégia de reduzir um pouquinho o valor do financiamento, e aí você mesclar formas de pagamento, que é o que a gente, que é um processo que a gente acredita muito aqui na Edmond Fintech e trabalha para isso, você consegue viabilizar o projeto. Então, desse caso, né, a gente fez ali um processo junto com o integrador, a nossa equipe acompanhou isso, e aí o integrador ele começou a fazer alguns testes. E aí eu vou dar um exemplo, né? Tinha um cliente que ele tinha um projeto de 100 mil reais, tentou financiar 100 mil reais, não conseguiu viabilizar. Né? Isso em várias plataformas, vários bancos. Esse mesmo cliente, o integrador tentou, em vez de 100, né, a gente recomendou isso, tentar 80 mil. Uhum. Então, teria uma entrada ali de 20 mil referente a esse projeto. Né? E aí, o que a gente conseguiu viabilizar? Passou os 80 mil no financiamento, É que né, nem no um carro, banco, né? Às vezes você chega lá na convencional. concessionária e chegar lá e fala assim, eu quero esse carro de 100 mil, um bem de 100 mil. E você fala, mas qual a tua entrada? Se você não der nada de entrada, às vezes vão te Fica mais olhar, difícil a opa, aprovação, né? será que vamos? Será que não vamos nesse cliente? Agora, quando você chega com uma entrada à vista, fala, vou dar 20 mil reais. Às vezes viabiliza um financiamento de 80 mil, desenrola aquilo. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí, uma grande dificuldade que o mercado tem é o que você faz com os outros 20 mil. Uhum. Né? Como que você viabiliza isso? Porque às vezes o cliente não tem os 20 mil ali, né? Os 20% para dar de entrada. E aí a gente recomendou esse cliente oferecer uma das nossas soluções, que era o Edmond Pay, que é o parcelamento no cartão. Uhum. Então ele ofereceu o restante ali, que seria a entrada, no cartão, e aí esse projeto aconteceu. Né? E aí ele ligava, mesclava formas de pagamento, então teve projetos que foi entrada em dinheiro, né? Boleto, Uma cartão, composição. mais o financiamento, e aí mesclava projetos e as formas de pagamento para cada projeto, e os projetos começaram a acontecer. Né? Desse valor que ele tinha ali, que era na faixa de 3 milhões e um pouquinho mais ainda, né? Ele conseguiu reverter um terço. A gente está falando de um pouco mais de 1 milhão de projetos que foram, né, viabilizados só mesclando Legal. forma de pagamento. Que legal. Então, isso já é um ótimo case, onde você consegue viabilizar projetos que muitas vezes não teriam acontecido numa forma convencional.
isso, né, assessorado com a nossa equipe, utilizando ali também as soluções do Edmond Pay. E aí é interessante, porque utilizando as soluções do Edmond Pay, esse integrador conseguiu ainda evitar a bitributação, porque a gente consegue fazer O de valores faturamento ali direto direto. para os fornecedores. Então, Tá. ele conseguiu ter uma solução também de gestão financeira, redução de custo para ele, que foi muito Quer dizer, ele interessante. é um aprendizado financeiro, né? Ele não sabia trabalhar com cartão de Exatamente. crédito, ele não sabia fazer essa composição, né? Quando você vai comprar, eu estou citando o exemplo do carro, que é o valor mais próximo e é o que já roda, né? As pessoas já têm isso na operação, já tem essa saúde, já tem esse entendimento financeiro. Quando você vai falar com um agente lá que vai te vender o carro, né? Com um consultor que vai vender o carro. Aqui no nosso mercado solar, a gente precisa passar por essa educação, né, de saber como falar com o cliente na parte do pagamento, porque o negócio está para acontecer, só precisa entender essas composições. É isso, né, Henrique? Exatamente. E aí a Edmond ajuda muito nisso, né? A gente conseguiu viabilizar, e aí a gente está falando de, por exemplo, um mês que aquele cliente, ele tem um faturamento ali médio já de 800, 900 mil mês, ele em um mês, só com projetos que ele já tinha, né, dentro de casa, vamos dizer assim, dentro de uma gaveta, ele conseguiu viabilizar mais 1 milhão de projetos, né, em projetos fotovoltaicos. E aí ele já fez um mês sem ter que prospectar um novo cliente. Né, sem ele precisar gastar mais energia, sem a equipe dele visitar mais um cliente novo, só com os clientes que ele já tinha. E a gente faz essa provocação para os integradores, porque muitas vezes, e aí é uma dúvida geral, né? Quantos integradores não tem pelo menos um projeto que foi negado no financiamento, que Com você poderia certeza. trabalhar ali e tentar reaver? Já não A gente começar o faz mês no alguns negativo, eventos, né? né? Já não começar o mês no 0 a 0. Exatamente. E muitas vezes você tem ali, né, uma mina de ouro, numa gaveta que está meio escondidinha ali, e é um lugar que você pode fazer uma repescagem de projetos, né? Consegue viabilizar muito projeto que tinha sido negado anteriormente. Então, eu acho que a gente trabalhando essas formas, você faz um integrador vender mais, converter mais vendas, mais projetos financiados, aprovados, e isso faz com que esse integrador cresça. Então, em um mês, por exemplo, o faturamento dele dobrou só, né, com os projetos que ele já tinha, e aí isso virou uma regra para ele. Então, a taxa de aprovação dele em financiamentos melhorou muito. E aí, pensando ainda em outras soluções, né, a gente já teve casos de clientes que eles... a gente tem uma linha de financiamento, por exemplo, que tem um prazo super extenso, que vai até 240 meses, com até 6 meses de carência, onde o cliente ele pode colocar um imóvel como garantia. E aí a gente fica muito mais flexível, porque a gente tem um cenário no Brasil que o país passou por uma pandemia, e aí eu vou dar um exemplo de um outro cliente que a gente viabilizou, onde era um comerciante que ele teve ali, tem um patrimônio maravilhoso, tem várias lojas, tem, né, casas, e aí ele queria pegar um financiamento, só que por conta da pandemia, ele ter ficado com as lojas fechadas, isso ele teve algumas pendências financeiras, ele estava, né, regularizando tudo, mas é um cliente que ele tinha um patrimônio já construído de vários anos Iria pagar. e tinha sido negado ali os financiamentos dele. E aí a gente conseguiu viabilizar com o imóvel em garantia, por exemplo. Ele teve uma taxa mais agressiva, teve redução de custo, porque ele trocou a parcela por a fatura, né, da conta de energia por uma parcela muito menor do que o que ele tinha. E aí um projeto que estava morto para os bancos convencionais, a gente conseguiu reativar e esse projeto aconteceu. Que legal. Então são alguns cases que a gente consegue trazer, e aí você vê o integrador também viabilizando esses projetos, é crescimento para ele, crescimento para a empresa, e essa é a missão da Edmond mesmo, quanto ao crescimento do nosso integrador. Né? O integrador ele está sempre na linha de frente ali com o cliente, a gente sabe que se ele tiver as ferramentas certas, né, tiver o conhecimento adequado, ele vai conseguir viabilizar muito mais projeto, o que faz com que toda a cadeia em geral cresça, porque quando o integrador vende mais um projeto, não é só, né, o integrador que ganha. Tem, né, o integrador, a equipe de instalação, tem muitas vezes estrutura, equipamento, então é uma cadeia inteira que é movimentada disso. E é isso que a gente acredita, né? O nosso compromisso com o integrador realmente é de ser parceiro, e aí a gente vem desde uma filosofia onde eu não tenho taxas de cobrança de mensalidade, né? Que é o que o bancão gosta de fazer. Então, poxa, você tem uma conta lá dentro do Edmond Bank, tem uma conta do Edmond Pay, trabalha com as soluções da fintech, eu não vou ficar te cobrando mensalidade. Por quê? A gente acredita na solução ganha-ganha. Né? Eu ganho quando você ganha. A gente cresce junto. Isso é super importante também para a Edmond Fintech.
Porque os bancos convencionais, eu estava conversando com outro cliente, falou, poxa, eu tô com uma conta PJ que o meu banco tá me cobrando R$ 150 por mês e não me dá nada, né? Não me traz benefício nenhum. Eu vou falar com o meu gerente, ele não entende do meu negócio, ele não sabe, né, a dor que eu estou sentindo. Uhum. E é isso exatamente que a gente vem para mostrar, né? A gente entende o que o integrador precisa, a gente entende a dor que ele está passando, e a gente está desenvolvendo os produtos, e tem um roadmap muito robusto aí de desenvolvimento de novos produtos, novas linhas de crédito, novas soluções, né? Desde seguro, a capital de giro, porque até nisso a gente pensa no integrador. Afinal, quando o integrador tem um projeto que é pago à vista, nem sempre é pago à vista. Né? O à vista do solar é aquele paga uma parte na assinatura do contrato, outra parte quando chega no equipamento, né, dentro da obra ou ali na casa do cliente. O à vista só existe depois que conectou o sistema na rede. Exatamente. E aí olha o problema que isso gera, né, de fluxo de caixa. Você tem ali um integrador que ele vai fazer uma instalação, que muitas vezes demora ali 2, 3, dependendo do tamanho da instalação, 6 meses, né? Então, para projetos maiores, o prazo vai se estendendo. E aí esse integrador ele tem que colocar dinheiro na frente, porque ele precisa comprar equipamento muitas vezes, mandar entregar lá para o cliente fazer o primeiro pagamento, fazer o segundo. Depois ele precisa colocar a equipe de instalação e ainda sobra um residual que ele vai receber só depois da primeira fatura. E aí a gente tem soluções, né? Por exemplo, antecipação de recebíveis, a gente está fazendo um piloto também com capital de giro para esses integradores, onde ele tem ali, né, a possibilidade de pegar mais projetos, ter uma solução financeira, porque daqui a pouco ele começa a ter um projeto assim, ele consegue. 2, já fica meio difícil. No terceiro, ele tem que falar, não, putz, eu não posso pegar esse projeto, eu não posso vender porque meu fluxo de caixa não vai comportar. E aí você vê um cara batendo no teto, né? Ele não pode crescer mais, mesmo tendo demanda de vendas, mesmo tendo demanda de clientes, ele não cresce mais porque não tem estrutura financeira. E aí é o nosso trabalho realmente dar essa estrutura e também Henrique, facilitar esse processo. Muito legal, cara, esse case. E, assim, é bacana a gente falar que não é só... vocês estão falando de vários novos desenvolvimentos de produtos, que é o seguro, né, que é a questão do capital de giro, um banco eficiente que sabe falar a linguagem do integrador, sabe, tá próximo das dores. Quando a gente pega, que nem esses cases que você falou, eu vou dar 20 mil de entrada no cartão de crédito. Se o pequenininho não souber trabalhar, ele se perde ali nos juros do cartão de crédito, né? No desconto do cartão de crédito. Então, ele pode, às vezes, atrapalhar, ele fala assim, poxa, nunca mais quero trabalhar com isso, porque o meu lucro foi todo embora na hora que eu fiz antecipação de recebíveis, ou na hora que eu fracionei essa venda, a entrada no cartão. Quer dizer, se você tem uma Edmond por trás, você não vai deixar acontecer isso com esse cara, né? Porque você vai olhar e falar, não, olha, aqui, integrador, o valor que você está cobrando nesse projeto é 100 mil reais. Você vai fazer uma entrada de 20 mil, só que esses 20 mil aqui tem que ser assim, assim, assim. Você ajuda com ele nesse ponto para ele não se dar mal? Exatamente. A gente tem vários cases de clientes que eles falavam assim, pô, eu já trabalhei com cartão de crédito, só me deu dor de cabeça, eu não, né, tive resultado com isso, porque depois, né, eu pensei que era uma taxa, e depois veio outra, eu fui antecipar, né, comeu toda a minha margem. E aqui na Edmond a gente tem um critério que é muito importante, que é quanto à transparência. Né? A gente sabe que dinheiro e tempo existe custo, isso é um processo natural, mas a gente ensina desde o integrador, né, a trabalhar com esses custos, e aí quando eu falo em custo, né, é o custo financeiro, que você pode trabalhar isso de diversas formas. Uma das formas que a gente mais vê, né, e está acostumado a enxergar é o famoso 12 vezes sem juros, onde você entra ali na internet e vê um produto 12 vezes sem juros ou X% de desconto à vista. É custo financeiro que está dentro do produto e sendo apresentado de uma forma muito interessante, né, muito atrativa para o cliente final. A gente acredita nisso e a gente ensina o nosso integrador a fazer isso. Então a gente calcula, mostra o nosso sistema, ele tem várias calculadoras, simuladores ali para o nosso integrador fazer isso de uma forma muito mais simples. Então ele não precisa nem necessariamente estar, né? Poxa, eu vou ter que ligar para a Edmond para ela calcular para mim toda vez isso. Não, o sistema já mostra como que isso funciona, né? Então a gente traz tecnologia e traz transparência também para mostrar o quanto que o integrador ele pode ganhar ali de forma líquida, né? Ele vai ter o fluxo de caixa dele saudável. Por que a gente trabalha dessa forma?
Porque eu não quero ganhar, né? Vamos falar, igual uma adquirente convencional, uma empresa de pagamento convencional, que quer ganhar na transação ali, depois ainda, né, colocar uma faca no pescoço do integrador e falar, você quer antecipar? Vou te cobrar 30%, 40% do Foi valor, embora, né? o dinheiro do cara foi embora ali. Exatamente. E aí o integrador fica, né, poxa, e agora? Preciso do dinheiro, mas se eu antecipar, eu vou tomar prejuízo. A gente tenta trabalhar de uma forma muito clara, muito transparente, e quanto às taxas, né, a gente tem taxas muito mais agressivas, porque a gente entende o nosso segmento, a gente sabe que as margens são apertadas, então a gente trabalha com taxas muito agressivas, muito competitivas, e além disso, né, a gente mostra para o integrador como que você trabalha essas taxas de forma atrativa para o cliente final. A gente sabe que isso é importante, e se você apresentar da forma correta, a chance de fechamento é muito maior. E custo financeiro, né, assim como custo de equipamento, a gente sabe que ele existe, né, igual a gente, quando pensa numa situação, vou vender sem juros. O juros ele existe, a taxa existe, mas só que você pode vender isso de uma forma muito mais atrativa para o cliente final. E a nossa equipe ajuda a montar, desde com os simuladores, até mesmo quanto coloca assim na sua proposta, me manda para ver, tem um modelinho aqui, usa esse modelo para você ter como referência, e a gente vê que isso dá resultado. Então, tem vários cases, vários integradores que a gente trabalha, né, onde você vê ele crescendo. Então, é aquele integrador que ele vendia, né, 3, 4 kits por mês, 3, 4 projetos por mês, ele começa a utilizar ali as nossas ferramentas, começa a ter nossa consultoria, daqui a pouco ele está com 7, depois 10. E esse crescimento para a gente é fantástico, porque a gente vê um integrador crescendo. E quando eu falo crescendo, né, poxa, só está financiando ou só está fazendo pagamentos com a Edmond, mas ele usa a Edmond, né, como também gestão financeira, como um parceiro de negócios que vai ajudar ele a crescer. Isso para a gente é o importante. Eu tenho um desafio para fazer para vocês, então, para a gente finalizar nosso vídeo. O nosso próximo vídeo, nós vamos pegar uma integradora que não trabalha com a Edmond, um integrador, que eu já tenho aqui com a gente, e nós vamos rodar 3 projetos desse cliente de verdade, valendo. Vamos rodar um projeto comercial, que é um projeto pequeno, vamos dizer assim, 60 quilowatts, e 2 projetos residenciais do mesmo proprietário. Então, são 2 sócios, uma escola e 2 casas. E nós vamos rodar esses 3 projetos dentro do ecossistema da Edmond. E vamos mostrar aqui na Solar TV isso. Pode ser? Primeiro, vamos falar desse fracionamento de pagamento, mostrar isso na vida real. Vamos adicionar esse novo integrador no Edmond Bank, que ele também não está no Edmond Bank. E a gente vai falar da solução da maquininha da Edmond. Então, vamos chamar essa maquininha para esse integrador. Quer dizer, eu estou comprometido aqui em colocar esse integrador no ecossistema da Edmond. E a Edmond vai mostrar para a gente aqui e para o integrador que vai valer a pena trabalhar com vocês. Aceita o desafio? Com certeza. Com certeza. Nem falei para o Gabriel, não falei para ninguém. Já tem sido o nosso padrão, né? Pode contar com a gente vai fazer essa boa missão, né, de viabilizar esses projetos. Conta com a Edmond, a gente sabe que isso é super importante. Então, assim, a gente faz desde, né, do onboard ali, ensinar o cliente quanto às nossas ferramentas, mas também tá com ele quanto a uma parceria de viabilizar o projeto, fazer o projeto acontecer. Show. Então, essa é a nossa missão. Então, show de bola, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo e você não se esquece de ativar o sininho e mandar as perguntas que você tiver para o time da Edmond. Henrique, é sempre um prazer receber você aqui e ficou o desafio, então, para o nosso próximo vídeo. A gente já sabe a temática que a gente vai fazer aqui. Vai ser um grande vídeo e um grande bate-papo aí no próximo vídeo. Com certeza, Ricardo. Muito obrigado. Sempre um prazer falar com a Solar TV. E a gente, né, espera esse novo parceiro já. Tenho certeza que a gente vai conseguir viabilizar esses 3 projetos e muito mais, né, trabalhando junto. Então, e aí, depois que der certo isso, nós vamos mostrar essa empresa crescendo com o ticket médio dela na vida real, na prática. Olha, ela fazia isso, agora ela está fazendo 10 projetos, agora ela foi para isso. Por quê? Não tinha educação financeira, não tinha uma estrutura, agora tem. Então, combinado? Combinado, então, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Um abraço para você. Abraço. Até mais, pessoal.